Davi passou alguns momentos bastante complicados. Alguns momentos bastante complicados. Davi também, irmãos, ele tem uma passagem em que um título é dado a ele. Quem sabe qual é o título? Ele era o rei em Israel, mas de uma forma espiritual ele ganhou um título, uma frase. Alguém falou aqui: o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, irmãos, é um homem perfeito, certo? Acabamos de ler que não. Acabamos de ler aqui a Escritura. Não é um homem perfeito. Mas como Deus se atreve então a dizer: olha, está vendo Davi? Davi é um homem conforme o meu coração, segundo o meu coração. Aí nós temos já 2 pontos para pensarmos, né, irmãos? Se é Deus que está falando, quem é o homem para questionar? Eu poderia pegar aqui a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele fazia o quê? Perseguia e consentia na morte de inocentes. Por isso os homens o desprezaram. Mas Deus fez o quê? Deus o chamou. Deus o honrou. E tudo isso eu quero que você vá pensando. O recomeço na vida. Um homem perfeito, jamais. Jamais Davi foi um homem perfeito. Então, irmãos, o ser humano busca homens perfeitos. Mas Jesus busca aqueles que reconhecem as suas imperfeições e querem mirar no Cristo a perfeição absoluta desse. Eu vou repetir. Os homens, eles buscam pessoas perfeitas, homens perfeitos. Jesus busca aqueles que reconhecem as suas imperfeições, as suas falhas, mas querem olhar, querem mirar no Cristo, aonde se encontra a perfeição absoluta. Só em Cristo. Mesmo a gente entendendo que o Cristo na carne teve algumas passagens interessantes, não é? Vamos lembrar algumas aqui? O Cristo na carne. Ele, certa vez, chegou no templo e ele viu pessoas vendendo coisas e fazendo ali uma balbúrdia. E o que é que ele fez? Espancou, se irritou. Sou eu que estou falando. Os evangelhos dizem isso. Tirou aqueles homens que estavam ali fazendo do templo um comércio. Os vendilhões do templo. Jesus muitas vezes ficou irado. Ele falou a Jerusalém. Jerusalém que persegue os profetas. Vão perseguir a mim também. Jesus muitas vezes ficou triste. Quando ele chegou até o túmulo de Lázaro, ele chorou de tristeza. Jesus muitas vezes teve fome. Ficou faminto. Então você pode perguntar, onde se deu a perfeição do Cristo? A perfeição do Cristo se deu na cruz. Ali ele foi perfeito. E ali ele cumpriu a missão dele. Às vezes, irmãos, eu tenho falado aqui uma expressão que o pastor Enéas usava bastante. Ele dizia, não adianta fazer as coisas na vida e terminar mal. Ele até brincava, né? As acabativas ruins. Então imagina a vida do Cristo, e lá no finalzinho, naquela oração ali no Getsemane, ele desistisse de ir para a cruz. Aí nós podemos lembrar que ele curou, que ele operou milagres, não é assim?
Mas o que mais nós lembraríamos o quê? Mas de nada adiantou, porque no fim ele abriu mão da sua missão. Isso é para nós, irmãos. Nós temos que pedir ao Senhor que enquanto podemos, enquanto temos condições, temos que ir fazer a missão até o fim. Porque é o fim que as pessoas vão lembrar. É no final que as pessoas vão lembrar. Então vamos pensar um pouquinho a história de Davi, rei em Israel. A história dele é um misto de vitórias, derrotas, decepções e, por que não dizer, até coisas gozadas. Não é? A própria luta dele com Davi é uma coisa interessante. Então vamos lá, é um misto de vitórias, derrotas, decepções e, por que não dizer, até de coisas engraçadas. Eu pergunto para você, você está enxergando alguma coisa parecida na sua vida ou não? Sim ou não? A sua vida também é um misto de vitórias, derrotas, decepções e coisas que você lembra e dá risada? Às vezes até coisas ruins. Não é? Coisas ruins. Então é interessante, a vida de Davi, ela envolve tudo isso aí. Derrotas, decepções e até mesmo situações engraçadas. O próprio chamado dele é engraçado. Porque como é que se deu o chamado de Davi? Como é que escolheram Davi? Davi era o primeiro da lista? Não, Davi já estava descartado. Os filhos de Jessé tinham passado diante de Samuel. Eles tinham passado já. E Deus falava no coração de Samuel: não, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram os filhos. Mas não é possível. Deus falou que ainda o escolhido ainda não chegou. Aí lembraram de Davi, mas tem um lá, mas é garotão ainda. Eu entendo, irmãos, eu gosto de flutuar na Bíblia, né? Eu gosto de olhar a Bíblia com bastante carinho. Eu acho que Davi era feio, irmãos. Por isso que Deus deu um filho bonitão para ele, né? O Absalão. Para confortar Davi. Davi, se é feio, eu vou dar um filho bonito para você. E quando venceu todas as etapas, aí lembraram, tem um garotão lá, mas ele é um meninão ainda. Chama ele. E quando Davi veio, Deus falou no coração de Samuel: aí, ao rei de Israel aí. Então foi engraçado, irmãos, o chamado dele. Porque se dependesse de nós, de qualquer um de nós que está aqui, quem escolheria Davi? Ninguém. Ninguém escolheria Davi. Não é? Talvez nem nos lembrássemos que existia mais um. E Jessé tinha mais um filho. Depois disso, irmãos, ele era um cara meio ousado. E aí vem a história, né, do gigante Golias, filisteu, inimigo do povo de Israel, zombando. E Davi falou: não, eu vou lutar com esse cara aí. E foi, nós conhecemos a história, que também é uma história interessante. É mais uma daquelas histórias que as pessoas concluem que a Bíblia não pode ser um livro sério. Quem que pode acreditar que um moleque, vou usar essa expressão, jogou umas pedras lá e derrubou o gigante? Né? Eu também não acredito que foi o garoto que derrubou o gigante. Quem derrubou o gigante foi o Deus de Israel. Né? Ele usou um garoto. Ele usa você. Ele usa a mim. Amém? Por que não usar um garotão lá? Então é Deus. Não pensa que é a tua oração que está derrubando os gigantes por aí, não. Eu orei. Não. Deus derruba os gigantes.